Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Arnaldo Luiz, mas atualmente eu sou conhecido como Maria Bethânia. Pode parecer estranho mesmo, mas é assim que eu passei a ser chamado. Desde menino, eu vi o meu pai maltratar a minha mãe e as minhas irmãs. Ele era bruto, sabe aquele tipo de homem que só faltava bater na mulher? Então, e sem contar que as mulheres para ele só serviam para fazer os afazeres domésticos. E várias vezes eu apanhava dos meus irmãos, porque eles achavam que eu era gay só pelo fato de ajudá-las. E como a minha mãe e as minhas irmãs eram tão esforçadas, eu me espelhava na força delas. Os meus irmãos seguiram o exemplo do meu pai e cresceram exatamente como ele. Eu cresci sendo discriminado dentro da minha própria casa. E o meu pai fazia uma acepção tremenda. Às vezes eu ficava triste, sabe? Outras vezes não. A minha mãe me pedia para eu não contrariá-lo, para que, quem sabe assim, ele me desse um pouco de atenção. Mas eu dizia para ela que eu não sentia falta da atenção dele, o que era uma grande verdade. Os meus irmãos se tornaram homens desrespeitosos e fizeram dos seus casamentos a mesma porcaria que era dos meus pais. Uma vez, eu fui aconselhar um dos meus irmãos e ele veio para cima de mim, me dizendo que eu era uma bicha enrustida e por isso que eu não sabia como lidar com uma mulher e nem de como tratá-la, e que eu nunca, mas nunca me intrometesse na vida dele. Foi a primeira vez que eu levantei a mão para alguém, até porque ali eu descobri a força que eu tinha. Jair não gostou do meu conselho e quando eu ainda estava falando, ele me deu um soco na cara. Eu não vou negar que a ira tomou conta de mim e eu fiquei cego de raiva, sabe? Eu só caí em si quando a minha mãe começou a berrar: Naldo, para! Você vai acabar matando o seu irmão. Foi nesse instante que eu despertei e vi o meu irmão caído no chão, todo ensanguentado. Meu Deus, o que eu estava fazendo? E desde então, eu prometi a Deus que eu nunca mais levantaria a mão para bater em ninguém. O meu irmão e eu conversamos e nos perdoamos. E ele aprendeu a me respeitar. O clima na casa dos meus pais não era bom. E eu não gostava da maneira que ele falava com a minha mãe e nem com as minhas irmãs. E por isso, eu e o meu pai brigávamos demais. E como a minha mãe não gostava de contendas, sabendo que o meu pai já estava com a saúde prejudicada por conta dos cigarros, ela me pediu para que eu fosse morar sozinho. Como eu fui o primeiro graduado da família, um engenheiro maluco, como meu pai dizia, e pelo fato de sempre estar inventando alguma coisa, eu resolvi ouvir o conselho da minha mãe e aluguei um lugar para morar, o que mais para frente eu acabei comprando. Eu sempre fui apaixonado pela natureza e pelos animais. Acabei alugando uma chácara e fui viver a minha vida.
fui morar numa linda cidade no interior de São Paulo. E diante do espaço que eu tinha, eu comecei a tirar alguns animais da rua e acabei montando um gatil e um canil dentro do meu espaço. E num desses resgates eu acabei conhecendo Betânia, uma moça alegre que atuava como protetora independente. Era esse termo que ela usava. Ela tirava os animais da rua, conseguia um lar temporário para eles, dava comida, castrava e trabalhava na adoção. Fiquei sabendo que ela tinha um brechó que abriu na intenção de gerar recursos para os animais, já que ela tinha sido mandada embora da empresa onde trabalhava. Eu me apaixonei por Betânia e por tudo que ela representava como ser humano, até porque ela era muito alegre, muito cheia de vida, sabe? E eu nunca a vi de mau humor. Sem mais nem menos, a Betânia me levou para conhecer a sua família. E eu me encantei por todos. Uma família unida, amorosa, que me acolheu de uma tal forma que nunca mais eu me desliguei deles. E como eu sabia da paixão dela pelos animais e pela luta que era encontrar lar para os cachorros, eu ofereci a minha chácara para lar temporário também, até ela encontrar o dono definitivo. E assim, eu comecei a ajudá-la na causa. Graças a Deus, fomos instrumentos e conseguimos tirar muitos animais da rua. Cada adoção era menos um abandonado. Não tínhamos a ajuda de ninguém. Era somente a nossa força de vontade. E nesse tempo, a minha mãe faleceu e nenhum dos meus irmãos quis cuidar do meu pai. Olha, independente de tudo que ele me fez, eu ainda senti um amor gigantesco por ele. E por isso eu não poupei esforços e o trouxe para morar comigo e cuidar dele. Passei a ser o papai, porque ele teve problema de esquecimento. Com isso, neste intervalo, eu já estava perdido de amor pela Betânia e perguntei se ela queria namorar comigo. Não tive a resposta que eu tanto esperava, mas continuamos amigos. Betânia disse que não queria se relacionar porque ela tinha outros planos, outros propósitos, e que eu não ficasse triste, porque ela gostava muito de mim. E um dia eu iria entender. Não vou negar que me doeu. Me doeu ouvir a moça que eu gostava me dizer um não bem redondo. Mas fazer o que, né? Seguimos na amizade. A Betânia sempre tinha muita pressa em tudo. Tudo ela tinha que fazer bem rápido. E eu não entendi aquela pressa toda. E acabei até pegando o jeito dela. Comecei a fazer tudo rapidinho e me tornei um ligeirinho. E nesse meio tempo, o meu pai acabou falecendo de umas complicações que teve. Mas eu tive paz. Fiz tudo o que pude por ele. E na visita anterior à sua partida, eu pude conversar com ele. E mesmo ele inconsciente, eu disse que o amava. E que o amava tanto. E nesse momento ele abriu os olhos para mim. Tentou falar alguma coisa, mas eu não consegui entender uma palavra. E na manhã seguinte, eu acordei com a notícia de que ele havia nos deixado. Betânia me deu forças e me disse que eu precisava estar sempre pronto para as perdas
e que ela fazia parte da vida de todos nós e que ninguém iria ficar para semente e todos poderíamos morrer em breve. Demos continuidade ao nosso projeto e eu comecei a perceber que a minha amiga estava cada vez mais cansada, parecia mais abatida, e quando eu perguntava, ela dizia que estava tudo sob o controle e que era só as preocupações do dia a dia mesmo. Um dia, quando tínhamos terminado de limpar o canil, a minha amiga desmaiou, quase nos meus braços, e por pouco ela não bateu a cabeça. Corri com ela para o hospital e logo depois apareceram seus familiares. E naquele dia eu descobri que a minha amiga, Maria Bethânia, estava com câncer. Eu entrei em choque. Como assim? Ela parecia tão forte, tão bem, tão saudável. Fiquei sabendo que tinha dias que ela nem conseguia se levantar da cama. Os pais dela me explicaram que Bethânia tinha recebido o diagnóstico de poucos meses de vida, o que ultrapassou as expectativas dos médicos. E mesmo ela tendo ciência do seu quadro de saúde, ela não se deixou abater e disse que lutaria pelos animais até o último dia da sua vida. Eu fiquei desolado e na hora da visita, quando eu entrei no quarto, ela me olhou. Ela me olhou chorando e perguntou se eu já sabia. E eu disse que sim. Então a Bethânia me disse que estava ali a resposta do não para o namoro. Eu me emocionei e disse que eu a amava e se ela não se importasse, eu gostaria de fazer parte da vida dela, nem que fosse o tempo que tivesse que ser. Bethânia também disse me amar tanto que queria muito que eu fizesse parte total da sua vida. Iniciamos um namoro e, como sempre, muito rápido. Noivamos e em 3 meses nos casamos. Foi um casamento lindo, tudo do jeito que ela queria. E eu vi alegria no olhar da minha esposa, vi brilho, eu vi vida, a vida que ela tanto amava viver. Nossa lua de mel foi na chácara, porque a minha esposa não queria se afastar dos animais. Era tão bom ter a Bethânia 24 horas ao meu lado. Ela era tão animada, forte, corajosa. E mesmo em dias de crises, ela não se deixava abater. Levantava-se arrastando e queria me ajudar. Mesmo eu tendo contratado pessoas que pudessem nos ajudar, ela queria ser útil. Um dia, a Bethânia me fez um pedido especial. Me disse que queria adotar 2 meninos, para que colocasse os nomes de Joaquim e Benjamin. Na hora eu achei uma loucura, mas ela insistiu e disse que ia ser bom para nós, inclusive para mim. Quase sem voz e sem coragem de falar o que eu estava pensando, eu fui forte e falei que se ela partisse, eu não teria condições de cuidar de ninguém. Imagine de 2 crianças. Mas a Bethânia disse que Deus havia de me dar forças, porque a minha missão era muito maior do que a minha vontade de desistir. Abracei ela tão forte, sabe? E em pensamento, eu pedi para Deus não a levar de mim,
conseguimos entrar na fila de adoção, o que foi uma grande alegria para minha esposa. E como sempre, com muita pressa, ela disse que podia ser de qualquer idade, desde que fosse menino, porque a Betânia queria que a criança viesse logo, e dentro dela havia uma certeza que ainda veria o rostinho do filho. Mas os dias seguintes foram nos revelando que esse processo, cada dia mais, ficava mais distante dela. Enfraquecida e quase sem forças para falar, e ouvindo ela daquele jeito, um pedaço do meu coração ia embora junto. Graças a Deus eu tive a oportunidade de viver 6 meses ao lado dessa grande mulher, que me ensinou tantas coisas, sabe? E que só fez bem para mim. E no dia 2 de novembro, às 9h15 da noite, Betânia, o meu amor, a minha companheira de luta, de causa, me deixou. Ela partiu serenamente, deitada em nossa cama. Ela optou em ficar em casa até o fim. Eu tive o apoio da família e da equipe médica, e posso te dizer que tudo foi muito tranquilo, assim como ela era. Eu tive que aprender a reviver e continuar a causa dos animais. E as pessoas que já conheciam a minha esposa passaram a me chamar de Maria Betânia, porque diziam que eu amava os animais igual a ela. Na hora, eu achei estranho ser chamado de Maria Betânia, mas com o tempo eu acabei acostumando e coloquei na entrada da chácara uma placa entalhada dizendo Lar da Maria Betânia. E como Deus não se esquece das nossas promessas, um dia eu acordei com o telefone tocando. Eu estava sendo chamado para conhecer 2 irmãos gêmeos de 5 anos e 3 meses. E eu não sabia se chorava ou se sorria. Quando eu fui conhecer os meninos, honestamente eu estava nervoso, ansioso, sabe? E a assistente social me levou para um lugar mais reservado e conversamos um pouco. Então ela me contou a história dos gêmeos e eu me compadeci. Eu soube que os 2 haviam sido jogados num cesto de lixo e quando os coletores foram retirar os sacos, viram os bebês. Eles nunca foram adotados, porque a prioridade era preservar os 2 juntos, e as famílias apresentadas não estavam dispostas a terem 2 filhos ao mesmo tempo. Fui apresentado aos garotos, e eu gostei muito dos 2. Eles eram tão bonitinhos, tão carinhosos, e descobri que eles eram apaixonados por animais. E o mais incrível de tudo isso foi que um me perguntou se podia ter um cachorro e o outro um gato para chamar de Miau. Aquilo foi a certeza que eles eram os filhos preparados para mim. O período de adaptação foi simples. Os meninos gostaram de tudo e a minha casa foi voltando a ter alegria. Viram a foto da minha esposa e perguntaram por que a mamãe tinha partido. E eu expliquei a eles o motivo. E os meninos entenderam. E mesmo sem conhecê-la, disseram que a amavam. Os meus sogros se apaixonaram pelos netos e mimam e estragam os 2 com todo o amor que existe no mundo. Joaquim e Benjamin amam a chácara e os animais
e por eles eu não coloco mais nenhum para adoção. Ainda estou começando essa nova missão a qual fui colocado, mas posso te dizer que eu estou amando tudo isso. Cada momento ao lado dos meus filhos está valendo a pena, sabe? E a emoção maior foi quando eles me chamaram de pai pela primeira vez. Não tem explicação para esse sentimento que me fez transbordar. É por isso que eu agradeço todos os dias a Deus, por eu ter conseguido realizar o sonho da minha esposa, que é ver os nossos 2 meninos correndo pelo nosso quintal, amando e respeitando todos os animais.